Salve, salve família vascaína! Sejam bem-vindos aqui ao canal Raiz é Ser Vasco. Meu nome é Eloy Oliveira. Nesse canal aqui a gente comenta tudo sobre o Vasco da Gama. Se você gosta de ficar por dentro de tudo que acontece, aproveita aí para se inscrever, ativar o sininho e poder receber os nossos próximos vídeos. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o começo da semana do Vasco, que já tem novidade, com contratação chegando. Sim, o Vasco acerta a contratação de uma jovem promessa. Trata-se do atacante Marcelinho, que veio do Palmeiras. Ele que vinha sendo utilizado no time principal do Palmeiras. Ele estava no profissional, jogou o Campeonato Paulista, foi utilizado ali algumas vezes pelo técnico Abel Ferreira, não vinha sendo muito utilizado, mas estava jogando e estava no time principal. Ele vem para o Vasco, a princípio vai começar no time sub-20, a gente não sabe se o Lisca deve aproveitá-lo na equipe principal. Ele que é um jogador baixinho ali, muito rápido, é uma promessa do futebol aí brasileiro. Ele começou no Atlético Goianiense e o Palmeiras foi lá e contratou, e agora o Palmeiras não consegue renovar o seu contrato, não entra num acordo ali com o agente do jogador, e o Vasco passa à frente e consegue um contrato aí com o jogador que vai atuar pelo futebol do Vasco. Foi a mesma situação do atacante Tavares que o Vasco conseguiu trazer do Internacional. São duas contratações aí que o Vasco traz sem custo, jovens promessas do futebol brasileiro aí, das categorias de base do futebol brasileiro. O Vasco traz para São Januário, apostando aí no futuro talento desses jogadores, que podem render frutos lá na frente, podem render grandes jogadores para o Vasco aí, possíveis vendas lá na frente. Possível aproveitamento desses jogadores no time principal, trazendo gols e vitórias para o Vasco. Vamos ver como ele se comporta. A gente sabe que na base é uma coisa, futebol profissional é outra, mas vale lembrar que esse Marcelinho já estava atuando no futebol principal ali do Palmeiras, então já sabe como é que funciona. Vamos ver se ele vem para somar no Sub-20 ou se o Lisca já se mostrou um cara que observa muito o time Sub-20. Ele mostrou ali que conhecia vários jogadores já da base do Vasco, disse que conhecia o Juninho, disse que conhecia Caio Lopes, disse que conhecia Bruno Gomes. Então ele já sabe, ele observa muito as categorias de base, campeonatos brasileiros sub-20, Copa do Brasil sub-20. Então talvez ele até já conheça o Marcelinho. Marcelinho chega para o time sub-20, mas pode ser utilizado pelo Lisca sim. Se você quiser saber mais sobre esse jogador, coloca aí no YouTube lances e gols do Marcelinho, que você vai ver como ele é um jogador que tem potencial e pode ser aproveitado pelo Vasco. Eu acho que o Vasco está fazendo certo de tentar pincelar esses jogadores aí que atuam no futebol de base. O Vasco observa porque os times do Vasco enfrentam esses jogadores ali no dia a dia e acaba que os olheiros do Vasco estão atentos aí a essas negociações. Bom, nessa semana também foi especulado que o Vasco estaria interessado no lateral esquerdo Vitor Luiz do Palmeiras. Bom, a torcida ficou animada com essa notícia, muita gente especulando, muita gente falando, mas essa notícia foi negada pela diretoria do Vasco. Hoje, procurada por jornalistas, a diretoria do Vasco negou, os agentes do jogador Vitor Luiz também negaram. Eles disseram que o Vitor Luiz tem proposta sim, mas do exterior. Não trata-se de um clube brasileiro, então está descartada essa possibilidade. A gente sabe que talvez se o Alexandre Pássaro estiver trabalhando nessa negociação, vai ser ali tudo, não vai ser explanado, né? Ele não vai falar assim abertamente, vai ser uma coisa mais discreta, então a gente não sabe se realmente o Vasco está descartando essa contratação. Mas é o que tudo parece, foi mais uma especulação, o Vitor Luiz não deve vir, até porque o Vasco tem o Zeca para a posição e também tem o Riquelme, que é um jovem que tem bastante talento ali, é uma promessa do Vasco e eu acho que o Lisca gosta dele, conhece o futebol dele também. E a gente também fica na expectativa ainda com o meio de campo Hernanes. Ele que vem sendo especulado no Vasco, foi um grande jogador, a gente sabe que ele está em final de carreira, mas talento e qualidade ele tem. A gente não sabe se ele ainda pode render. A gente vê hoje em dia o Nenê atuando muito bem ainda pelo Fluminense, mesmo com 40 anos. Então a gente fica nesse impasse aí, a gente não sabe se o Hernanes vem ou não vem. Eu acredito que o Alexandre Pássaro está sim em contato com os agentes do Hernanes, mas o que estaria travando essa negociação, segundo informações de dentro de São Januário, seria o contrato de produtividade. O Hernanes não aceitaria um contrato dessa forma, agora no final da carreira. Então, isso poderia ser um entrave, sim, na negociação do Vasco com o Hernanes. O Hernanes queria um contrato comum, tradicional, o salário dele é um pouco elevado, passa ali do teto que o Vasco estabeleceu para a Série B, então esse poderia ser um trave na negociação. Vamos ver como é que vai se concretizar aí. O Alexandre Pássaro queria fazer um contrato por produtividade com esse meia que o Vasco busca, que no momento atual seria o Hernanes.
E esse pode ser a briga aí entre Alexandre Pássaro e agentes do Hernanes devido a esse contrato de produtividade. Também saiu hoje, a gente observou aí, talvez você tenha visto nas redes sociais, jogadores da seleção olímpica vestindo a camisa do Vasco, o Douglas Luiz, o Matheus Cunha, o Paulinho, claro, Ricardo Graça e Lucão, e também o Richarlison. Chamou muita atenção o Richarlison com a camisa do Vasco. Você pode dar uma pesquisada aí nas redes sociais do Douglas Luiz no Instagram, você vai ver que ele postou uns stories ali, o Richarlison com a camisa do Vasco. Richarlison que já disse em algumas entrevistas que a sua família é vascaína, então ele pode ter um carinho ali, certo carinho pelo Vasco, possivelmente quando pequeno era vascaíno, e teve até uma cobrança dos torcedores do Fluminense aí com o Richarlison, ficaram bravos que ele tava aqui com a nossa camisa, nossa cruz de malta linda aí vestida no peito, camisa muito bonita da capa aí que o Vasco, que os jogadores utilizaram, que é a camisa principal hoje do Vasco. Bom, torcedor, esse foi um giro de notícias aqui para falar um pouquinho desse começo de semana do Vasco. Vamos esperar aí para ver se alguma contratação vem, se o Hernanes pode ser anunciado. O Vasco traz esse Marcelinho, vamos ver como é que ele funciona, se ele vai ser utilizado no sub-20, se ele vai para o profissional. A gente tem que aguardar. É o Vasco buscando ali alternativas na base, buscando opções e plantando ali algumas sementes para poder colher lá na frente. Bom, o Vasco segue também a preparação para o jogo contra o São Paulo, um jogo que a torcida está na maior expectativa, um jogo que promete muito, vai ser o principal jogo dessas oitavas de final da Copa do Brasil, vai ser bonito de se ver, a gente torce aqui pro Lisca tá preparando bem o time pro Vasco conseguir uma vitória, quem sabe lá no Morumbi, para já largar na frente. Bom, torcedor, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aí no canal, ative o sininho para poder receber os nossos próximos vídeos. Ajuda bastante a gente. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente traz mais informações amanhã sobre o jogo contra o São Paulo, mais informações de reforços, e fica ligado aí no canal, a gente traz tudo sobre o Vasco. É isso e até o próximo vídeo. Valeu!